Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje você vai aprender sobre quem é a Grande Babilônia e por que nós temos que aprender, e muito bem aprendido, sobre quem que é a Grande Babilônia. Primeiro, quando você estuda as profecias, você vai ver que esse é um dos pontos mais difíceis de se compreender da Bíblia. E o Senhor mesmo disse que há sabedoria nesse assunto. Isso quer dizer que se você se importa por aprender isso e se esforça para aprender corretamente, você está dando valor ao trabalho do Senhor. Porque se Ele fez o trabalho de revelar, nós temos que nos dar o trabalho de compreender. E para isso Ele nos deu a palavra, o Espírito Santo, tempo de paz, condições para aprender. E isso é tudo muito agradável ao Senhor. Esse é o primeiro motivo. Segundo, se você compreender isso corretamente, você vai se libertar de muitas doutrinas erradas, você vai ficar livre de falar besteiras, de ficar repetindo coisas que são contrárias à palavra de Deus. E só isso já vai te dar um caminho, vai te fazer avançar no conhecimento do Senhor. Porque a palavra diz que nesse assunto há sabedoria. Também a palavra diz em Oséias 4, verso 6, que por falta de conhecimento o povo perece. Por falta de conhecimento no quê? Conhecimento de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Então aí nós já temos 2 dos 7 espíritos. Sabedoria e conhecimento. Se você tem sabedoria, você adquire entendimento. Aí você busca o espírito de conselho e fortaleza. Aliás, tudo isso que nós vamos estudar são conselhos do Senhor, e através dos conselhos você recebe fortaleza, poder. E aí, através disso, você adquire espírito de conhecimento, para você não perecer, e espírito de temor. Esses são os 7 espíritos do Senhor. Todos eles nos levam à vida eterna, certo? Então, esses são os motivos para você aprender sobre esse assunto. E há 3 principais interpretações sobre esse assunto. E se vocês estudam já sobre isso, ou já ouviram falar, vocês vão ficar admirados. Porque essas 3 interpretações, elas não são contrárias umas à outra. Geralmente você vai ver o povo brigando entre si, entre essas interpretações. E na verdade elas não estão em brigas. Não é como a linha pré e a linha pós. A linha pós-milenista, a linha milenista. Não é como Calvino e Armínio. Não é como... Quais linhas mais nós podemos colocar? Ou seja, não são linhas que estão brigando ao contrário, uma da outra. Essas 3 interpretações, elas estão juntas, só que você precisa realmente entender os textos da profecia da palavra de Deus. Ter um espírito de profecia, como diz em Apocalipse. Ter o testemunho de Jesus e o espírito de profecia. Senão você não compreende, e se você não compreender, você pode estar ensinando errado o povo de Deus. E depende de como você estiver ensinando errado, você vai desagradar a Deus. Por exemplo, vamos para a primeira interpretação, que é a que muita gente conhece. A Grande Babilônia é a Igreja Católica Romana. Essa interpretação é muito divulgada no meio dos adventistas. E aí você vai ver que eles comparam as vestes dos papas de escarlata, né? A prostituta está vestida de escarlata. Ela tem no cálice, na mão, um cálice de ouro com vinho das suas abominações. Aí os papas estão bebendo vinho no cálice. Eles olham por esse aspecto, sabe? E também como ela é mãe, a prostituta, né? É praticamente uma mulher adúltera, mas ela não está sendo denunciada de mulher adúltera, e sim de prostituta. Como ela é uma prostituta, então, e diz que ela é mãe das abominações da terra, se ela é mãe, tem as suas filhas. É como se a Igreja Católica fosse a mãe e as filhas fossem as igrejas evangélicas. Só com essa explicação, fica algo que parece fazer sentido, mas fica algo, sabe, faltando, principalmente quando você vai ler Apocalipse 18 e você vai ver os endereços que o Senhor está dando, que os endereços são
as terras do Oriente Médio. A Grande Babilônia está apontando para terras do Oriente Médio. Não somente isso, mas os textos nos levam para Tiro, Sidom, o norte de Israel, o Oriente. Talvez você não saiba disso, mas o segredo para você entender corretamente sobre a Grande Babilônia não está propriamente em Apocalipse 17. É importante, mas o segredo está em Apocalipse 18, porque lá que estão todos os textos idênticos, os que estão nos profetas, Isaías, Jeremias, Sofonias e por aí vai. Então nós temos que entender o porquê que o Senhor está nos direcionando para contextos históricos e para lugares geográficos históricos. Então fica uma coisa vazia, só que não está errado. E entender que a Grande Babilônia também, a Igreja Católica Romana faz parte da Grande Babilônia, não está errado, você vai compreender o porquê. Não nesse vídeo. Eu vou fazer sequências com esse estudo, porque não tem como falar tudo de uma vez só. Eu só quero falar as 3 principais interpretações. Então a primeira, eu vou tentar deixar aí na tela, fixado para você, até eu terminar as 3. A primeira é que a Grande Babilônia é a Igreja Católica Romana, e as suas filhas são as igrejas evangélicas. Segura esse pensamento, porque só ele assim é pobre. As escrituras não sustentam isso. Principalmente porque a gente sabe que a Igreja Católica não originou todas as abominações da terra. Antes de Igreja Católica Romana tinha Jerusalém. Chegamos em mais uma. Jerusalém. Estão dizendo por aí, e eu um dia quase me enganei, e essa é a interpretação mais pobre e mais perigosa que tem, que afirmar que a Jerusalém agora ela é a Grande Babilônia. Essa é a interpretação mais pobre, é a interpretação que mostra que a pessoa não está lendo todos os profetas e apenas contextos isolados, e é uma interpretação que não agrada o Senhor. Porque você chamar a cidade que ele escolheu e de lá onde ele vai reinar de uma grande prostituta, você vai ter que ter provas bíblicas para isso. Calma, nós temos vários textos onde o Senhor compara Jerusalém com a Grande Babilônia. Só que você não pode ler a Bíblia com textos isolados. Existe realmente textos onde o Senhor está fazendo essa comparação, mas eu posso afirmar para você, com todo o conhecimento que Deus me deu, que Jerusalém não é a Grande Babilônia. Jerusalém agora, e como ela era no tempo dos profetas, como ela estava no tempo de Jesus e como ela está agora, ela é comparada à Grande Babilônia. Porque ela está praticando as obras da Grande Babilônia e ela está muito semelhante à Grande Babilônia, mas ela não é a Grande Babilônia. Entendeu? Uma coisa é você comparar, está agindo de acordo com aquilo, mas você não é aquilo, porque Deus prevê que você vai mudar, que você vai ter os olhos abertos, que você vai se voltar para Ele e que Ele vai mudar a sua sorte. E isso não vai acontecer com a Grande Babilônia, entendeu? Então a segunda interpretação é que Jerusalém é a Grande Babilônia, não a Igreja Católica Romana. A terceira interpretação não é tão divulgada assim, mas ela também faz muito sentido, é que a Grande Babilônia é Meca. Quais são os textos que nos levam a olhar para Meca como Grande Babilônia? Vários, principalmente quando você consegue enxergar o anticristo não sendo judeu. É impossível o anticristo ser judeu, biblicamente é impossível. Então quando você começa pela Bíblia a enxergar a origem do anticristo, os reinos que ele conquista, de onde ele vai atacar Israel, a sua religião, a sua crença, você vai ver que ele é islâmico. E pode apostar, os judeus vão receber um anticristo islâmico. Se você se detém em alguns textos isolados da palavra, você não vai conseguir compreender isso. Mas só por Daniel 9, você vai ver que o anticristo não pode ser judeu. Porque em Daniel 9 está escrito que o povo de um príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. Então um povo haveria de destruir a cidade e o santuário. E esse povo é o povo de um príncipe que haveria de vir no futuro, que é o anticristo. Quem destruiu Jerusalém? Se você disser que é Roma, ainda te faltou conhecimento mais completo,
mas pelo menos você já identifica que não pode ser o anticristo. Teria que ser um papa, um italiano. Não é à toa que os adventistas do sétimo dia esperam um anticristo papa e uma marca da besta, tipo um decreto dominical. É devaneio, loucura, falta de conhecimento. Mas é assim que eles interpretam. Então, por você identificar o texto de Daniel 9, você já elimina que o anticristo é um judeu. Não tem como ser, entendeu? Ainda que você possa se perguntar, mas como que os judeus vão receber um falso Messias se ele não for judeu? Olha para a história. Eles receberam César como rei. Os que vão receber um falso Messias vai ser um povo incrédulo, idólatra, um povo maldito. E eu estou falando dos judeus, entendeu? Então, por Daniel capítulo 9, você já identifica que o anticristo não pode ser um judeu. Aí fica mais simples, né? Então, o anticristo ou ele vai ser um italiano, um papa, ou ele vai ser um islâmico. Qual que você acha que tem mais a cara da Bíblia? Se você entende os profetas Naum, Abacuque, Daniel, mas qual? Tem mais profetas que revelam o anticristo. Você vai entender que ele é um falso profeta e ele está vindo do Oriente Médio, entendeu? E já não pode ser um judeu, tem que ser um islâmico. Bom, então a Grande Babilônia, ela poderia ser uma Meca? A Grande Babilônia não é a Meca. Não é a Meca que explica toda a Grande Babilônia. Não é a Igreja Católica Romana que explica toda a Grande Babilônia. Não é Jerusalém, no estado atual, que explica toda a Grande Babilônia. Mas esses três juntos explicam a Grande Babilônia. E ainda tem mais uma coisa. Há uma interpretação que algumas pessoas acabam descartando por não conseguirem anexar uma à outra. Aliás, eu não vi ainda uma pessoa que vai conseguir anexar esses três pontos que parecem contrários uns aos outros, né? Como a Grande Babilônia. Porque por um lado a profecia está falando que a Grande Babilônia é a cidade, no plural, que domina sobre os reis da terra. Então quem que é a cidade que sempre dominou sobre os reis da terra? Sobre os reis da terra. Porque quando fala que domina, você tem que discernir qual é o tempo. Que domina no tempo do Império Romano ou que domina no tempo em que ela estiver em cima do oitavo rei. O oitavo rei é a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Você tem que discernir isso. Mas para mim, domina é um estado contínuo. Ela sempre dominou sobre os reis da terra. E através dessa expressão, você vai ver que Jerusalém não pode ser. Ainda que Deus tenha comparado ela com essa grande meretriz. Porque Jerusalém foi acusada de meretriz, de prostituta, de vaca rebelde. Deus xingou ela de tudo qualquer nome que você imagina. Mas Deus sempre prometeu mudar a sorte dela. Não que vai vir uma nova Jerusalém do céu na vinda de Cristo e massacrar a Jerusalém atual. Porque se Deus fizesse isso, ele seria mentiroso. E eu vou mostrar nos textos para você por que Deus seria mentiroso. Ou pelo menos um tanto confuso. Porque as promessas dele não podem cair por terra. Entendeu? É claro que tem uma nova Jerusalém no céu, só que ela nunca faltou paz, nunca precisou ser reedificada, nunca precisou ser purificada. E essas palavras, esses termos, Deus está falando para uma Jerusalém da terra, que ele vai limpar e vai fazer. Jerusalém aqui na terra, essa atual, ainda vai ser santa. E ela que vai preparar todo o estado, todos os homens, toda a humanidade, para receber a glória do Pai em plenitude total. Que é a questão de você pensar no sexto dia, no sétimo dia e no oitavo dia. Sexto dia, muita corrupção, ataque, a guerra entre as descendências, que Deus profetizou no sexto dia da criação. A vitória de Cristo, né? A purificação da igreja, que o sexto dia bate com a sexta festa. E depois vem o sétimo dia, que é milênio, que se identifica com a festa dos tabernáculos. Mas a Escritura ainda nos revela um oitavo dia. E esse oitavo dia, que é o dia em que a Nova Jerusalém desce da terra.
e para isso já não pode haver mais morte na terra. As profecias que falam isso. Então vocês entenderam que existem essas 3 interpretações, só que uma quarta interpretação, que essa é a mais difícil de compreender, é que a Grande Babilônia está revelando todo o sistema do mundo. E como que a gente compreende isso? Através de leitura bíblica. Nesse vídeo aqui eu só estou construindo o pensamento para vocês, contextualizando um pouquinho das coisas. No próximo vídeo nós vamos cair em leitura. Então, se você não gosta de ler, você praticamente não gosta de estudar e também não gosta de aprender. Sem leitura é impossível ter conhecimento. Você pode falar e pensar o que quiser. Sem leitura ou sem ouvir a palavra de Deus, você não pode ter conhecimento. E ainda que você tenha uma leitura bíblica, porque você pesquisou, você buscou palavras, porque existe esse esquema de estudo, né? Onde você pesquisa a palavra-chave, vê ali aonde que está, conecta as coisas, já está adquirindo conhecimento, mas você pode falhar nisso. Porque às vezes o contexto muda a ideia que está sendo falada para você através de textos isolados. A gente pode formar uma doutrina só com textos isolados, e só com eles isolados parece que a palavra está falando aquilo que você está entendendo. Mas quando você lê o contexto, a história muda. Eu já dei vários exemplos no canal de que isso acontece. Não quer dizer que não possa fazer, a gente não possa fazer esse método de estudo. É um método muito bom. Aliás, eu fiz ele hoje. Eu busquei palavra-chave. Só que como eu escuto muitos profetas, eu consigo identificar o contexto. E mesmo assim eu paro para ler o contexto. Para ver aonde que o assunto para, aonde que o assunto acaba, se é aquilo mesmo. Não é uma palavra-chave que vai te mostrar a revelação das coisas. É o contexto. Tem o contexto imediato, que às vezes está dentro de um capítulo, e um contexto que é o melhor, né? Esse é o melhor. O contexto mais amplo, que não envolve 1, 2, 3 capítulos, envolve o profeta. E quando você consegue somar os contextos, aí fica difícil você errar. Então a Grande Babilônia, ela é igual à marca da besta. Ela está revelando não só um ponto, ela está revelando todo o mundo. Como assim? Vamos ler 2 textos para vocês entenderem o que eu estou falando. Um se encontra em Apocalipse 13, verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vocês sabem que existe uma grande confusão no povo de Deus sobre a marca da besta. Os adventistas do 7º dia ignoram o porquê do 666, não querem buscar isso e dizem que a marca da besta é o decreto dominical. Eu acho que se eu tomasse 3 garrafas de vinho e ficasse bêbado, eu não iria conseguir falar essa besteira. E não é só isso que eles corrompem todos os tipos de profecia da Bíblia. É quase que identifico eles como uma seita. Porque não tem nada a ver decreto dominical com marca da besta. Nada. Por causa daquela mente que não estuda, que fica dependendo da mente de uma mulher lá no passado, guiado por a mente de uma mulher, né? Não precisa falar mais nada, né? Não desprezando a mulher em si, não, mas o Senhor levantou homens como mestre, não mulheres. O Senhor levantou homens com ministérios na igreja, não mulheres. As mulheres têm os seus cargos de ajudadora, mas não como mestre, não como pastora. Tudo isso é corrupção. Corrupção evangélica, católica. Aliás, os adventistas lutam para falar que a mulher tem o mesmo cargo de homem, já que eles têm que defender a sua Ellen White, né? Então não é, de maneira alguma, o decreto dominical a marca da besta. Impossível ser. E a marca da besta tem que ter um código, tem que ter algo que nos revela isso. E quando você começa a estudar, você vai ver que você não pode se importar somente com a marca da besta, você tem que se importar com a imagem da besta. Então, como eu já falei tudo isso no canal, não vou repetir aqui, né? A imagem da besta é algo que os homens vão construir com o mundo que nós temos hoje, com as ferramentas que nós temos hoje. O homem faz tudo com a tecnologia, com a energia, com a revolução industrial, que virou tecnologia, que virou nanotecnologia. E todo esse conhecimento, essa internet das coisas,
é uma imagem que vai ter controle. A imagem é que controla as coisas. A imagem da besta que os homens vão construir é o que determina quem morre e quem vive. É ela que vai detectar quem adora a marca e quem não adora. Então a marca da besta ela já está revelando, por poucas palavras, o mundo tecnológico. Que é esse mundo que o anticristo vai usurpar e assumir. Só que o anticristo ele tem uma fé, ele tem uma religião. Então ele vai se apoderar desse mundo todo pronto para ele monitorar, mas com a sua fé e com a sua religião. Então a marca da besta também revela a religião. Não revela só a política e o mundo tecnológico. Revela a religião. Como? Através do próprio número 666. Eu já tenho vídeos no canal falando sobre isso, eu vou deixar os links na descrição. Tem um código através desses números, comparando o grego com o árabe. Isso não é coincidência, mas nunca pode ser uma coincidência isso daí. Vai ter a ver lá com o Islã, com a Malá, com todas essas coisas. Entendeu? Então, a sabedoria, por quê? Você vai ter que meditar na palavra, você vai ter que entender as coisas do anticristo, o seu reino, você vai ter que olhar para esse mundo e ver que o Apocalipse está profetizando esse mundo tecnológico. Então, por aqui você já vê que há sabedoria, não é? E aqui é a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Os 10 chifres que estão aqui no capítulo 13, eles já estão com diademas. No Apocalipse 12 você vai ver um dragão que tem o mesmo formato dessa besta, mas os diademas estão nas 7 cabeças e não nos 10 chifres. E o dragão fala que é a antiga serpente, Satanás. Ele não é literalmente um dragão com essa forma, mas Deus está revelando como ele está se fundindo com as nações, como ele está construindo e edificando esse mundo que é o seu império. E Apocalipse 13 já está chamando as nações de besta, que tem o mesmo formato do dragão. Entendeu? É como se ele tivesse construído o seu reino e o seu reino fica como se fosse a sua imagem. Em poucas palavras, é basicamente isso que a profecia está nos revelando. E lá em Apocalipse 17, Deus vai acrescentar coisas sobre Apocalipse 13. E lá em Apocalipse 17 diz que os 10 reis, já os 10 chifres, está explicando, né? Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o seu reino, o poder, mas receberão a autoridade com a besta por 1 hora. Então você vê que os 10 chifres ainda não têm autoridade em Apocalipse 17, porque está explicando que eles receberão autoridade. E aqui o Apocalipse 13 está na frente do 17. E aqui eles já receberam a autoridade. E pode ver que a besta recebeu autoridade, o trono de Satanás. Os 10 chifres já estão com a sua autoridade. E lá em Apocalipse 17, você tem que ficar indo e voltando. Todos os 10 reis, quando recebem o seu poder e a sua autoridade, eles passam tudo isso para a besta. Agora, quando você vai em Apocalipse 17, no verso 9, diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. Tá vendo? De novo, em Apocalipse 13, a marca da besta, entender a marca da besta, calcular ela, tem sabedoria. E aqui em Apocalipse 17, calcular toda essa imagem que está aparecendo aqui, a besta, as 7 cabeças que estão sendo explicadas aqui, a própria mulher, diz aqui está o sentido que tem sabedoria. Aí vai explicar, as 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis e por aí vai. Aí quando chega no verso 18, através de um texto, um verso pequenininho, o anjo revela para João quem que é a mulher. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aí o povo entende que essa grande cidade vai ser Jerusalém, ou é Jerusalém, e que ela vai dominar sobre todos os reis da terra. Possível isso acontecer. O único momento em que a Jerusalém dominou sobre todos os reis da terra foi pelas mãos do rei Salomão. E quando ela fez isso, ela era rainha das nações, santa, fiel. Havia paz em toda a terra. Salomão, o nome dele é Shalom, de paz, rei de paz. Foi também nomeado rei de justiça. A própria cidade foi... O próprio templo do Senhor foi construído
e agora ele não era mais móvel como era o tabernáculo, ele ficou fixado em Jerusalém, que é o lugar que o Senhor escolheu. E o Senhor aproveitou todo aquele contexto do rei Salomão para profetizar o milênio. Foi o único momento na história em que Jerusalém dominou sobre todos os reis da terra. Só que aqui, essa grande cidade, ela está dominando sobre todos os reis da terra com abominações, com o sangue dos santos nas mãos. Se você meditar só nesse texto, você vai ver que não pode ser Jerusalém, de maneira alguma. Compreender? Então, para você calcular a marca da besta, a besta tem 7 cabeças. Você tem que entender sobre as cabeças. E a única maneira de entender sobre as cabeças é pela Bíblia. Aí você vai chegar na 7ª cabeça. É um mistério a 7ª cabeça. Porque a 6ª nós sabemos que é Roma. Ainda não se levantou a 7ª cabeça, porque é só na 7ª cabeça que tem 10 chifres. E os 10 chifres, eles vão coincidir com os 10 dedos da estátua, que é o último reino na terra, e com os 10 chifres da besta, que é chamada de 4º animal em Daniel 7. Então precisa de sabedoria mesmo, né? Porque lá em Daniel 7 fala que o 4º animal é um 4º reino. Mas ali parece, né, que só tem 4 reinos e que o Império Romano seria o tempo do fim. Não é, tanto é que o anjo explica para João direitinho. A besta que viste, que você está vendo agora, onde você está vivendo no Império Romano, tem que parafrasear tudo, né? Porque tem pessoas que, quando olham, quando elas começam a identificar a Grande Babilônia como Meca, aí elas se esquecem de todo o resto. Elas só querem procurar coisas que fundamentam, que explicam que a Grande Babilônia é Meca. Então elas esquecem tudo. Entendeu? Até o tempo em que João estava vivendo, e o anjo foi específico, a besta que viste agora, no tempo do Império Romano, que você está vivendo, não é Roma, aparecerá no futuro. Entendeu? Está revelando que não é Roma. O único reino que não... São 7 impérios. Né? Um deles vai receber uma espada, uma ferida de morte, e vai reviver no futuro e vai ser chamado de 8º rei. Somente um deles não pode ser Roma, porque diz, as 7 cabeças são 7 montes, né? São 7 reinos. Aí diz 5 caíram, um existe, que é Roma, o outro ainda não veio, que é o 7º reino. Quando vier tem que durar pouco tempo, que é onde estarão os 10 chifres, entregarão seu poder para a besta. E depois disso virá o 8º rei. O 8º rei é o reino do anticristo, junto com o seu líder, que vai se apoderar de todo esse reino tecnológico com a sua religião. Entendeu? Então o anjo está explicando tudo isso. Eu não estou lendo agora tudo isso, você tem que ler. Se você não estiver familiarizado com os textos, né, os capítulos de Apocalipse 13 e 17, você leia que você vai entender o que eu estou falando. Para quem estuda, para quem lê, está entendendo o que eu estou falando, o que eu estou tentando explicar. Entenderam? Então, para você calcular a marca da besta, você vai precisar de todo esse conhecimento e vai precisar das palavras dos profetas. Sem as palavras dos profetas é impossível você querer entender o livro do Apocalipse. É impossível. Ele é quase que irmão gêmeo dos profetas. E quando chega na parte da mulher, quer dizer, em Apocalipse 17, quando vai explicar todo o sentido daquelas coisas, aí o Senhor vai acrescentar uma mulher em cima da besta do 8º rei, e aí diz que ali também tem sentido de sabedoria. E aí o Senhor nos explica tudo. E por que o Senhor nos explica tudo? Porque Ele quer nos revelar todo esse mundo, todas as religiões caídas, todo o mal. Ele não quer revelar só quem que é a marca da besta, quem que é o decreto dominical, quem que é a cidade que domina sobre os reis da terra. Ele quer que você abra os olhos. Ele te abre os olhos espirituais para você não se contaminar nem com a mãe, nem com as suas filhas. Significa, irmãos, que assim como a marca da besta revela política, todo mundo tecnológico, religião, assim essa grande Babilônia revela a mesma coisa. Ela revela tudo junto com a marca da besta. Por isso que tanto em um ponto como em outro diz que há sabedoria para a gente conectar esses assuntos. Então, se você se limita em falar
que a Grande Babilônia é a Igreja Católica Romana, você ficou muito limitado na profecia. Ainda que você identifique algumas coisas, que você identifique a reforma evangélica como as filhas que adulteram junto com a mãe, não está completamente errado, mas você fica limitado demais. Segundo o ponto de vista dos adventistas, eles são a igreja verdadeira na terra, que veio para trazer toda a restauração, o sábado e tudo, e o resto das igrejas do mundo são prostitutas, filhas caídas da mãe, que é a igreja católica. Infelizmente, eles ficaram nessa por causa da Ellen White. Eles podem falar que não, mas é sim por causa dela. Porque ela teve uma visão muito limitada também. Agora, se você se limita em olhar para a Grande Babilônia como Jerusalém, é pior ainda. Os adventistas estão na sua frente. Porque você está chamando a grande cidade do rei, que Deus escolheu, de prostituta. Tudo bem, Deus chamou de prostituta, mas Deus também falou que Ele vai reconstruir, reedificar e limpar, e ela será chamada santa. Não está falando da que está no céu, está falando da que está na terra. O problema dessas pessoas é que elas têm uma tendência antissemita e elas não gostam de ouvir isso. Geralmente um antissemita odeia ser chamado de antissemita, mas ele está agindo como um antissemita. Ele só não está enxergando, mas ele está agindo como um. Ele retira todas as promessas que Deus deu para o povo de Israel. Eles querem aniquilar Jerusalém da terra. Parece até os filhos de Ismael e os filhos de Edom do Salmo 83. Quem quer aniquilar Jerusalém da terra é ismaelita e edomita, que se une com Canaã, com os reis da Síria e tudo mais. Eles querem anular todas as promessas que Deus deu para uma Jerusalém na terra e botar tudo no céu. Interpretar tudo espiritualmente. Isso é extremamente perigoso. Então, os adventistas estão na frente por causa disso. E se você se limita em olhar para grande meretriz como Meca, está te faltando muita coisa na história também, muita. Mas se você entende que a Grande Babilônia está revelando todo esse sistema, está revelando Você acha que a Igreja Católica Romana, com todas as atrocidades que ela fez no passado e com todas as abominações que ela comete hoje, ela não vai ser identificada como a Grande Babilônia? Raciocínio lógico, bom senso. Você acha que Jerusalém, que sempre matou os profetas do Senhor, matou o próprio Salvador e hoje nega a Cristo, adora Talmud, nega a Cristo, você acha que não vai ser realmente chamada de vaca, de meretriz, de rebelde? Vai. Você acha que Meca, com aquela idolatria a uma pedra preta e uma adoração a um outro Deus que perverteu e misturou todas as coisas da Bíblia e que, através do seu livro sagrado, o Alcorão, eles arrebatam multidões de pessoas para a sua religião e eles blasfemam contra o Pai e contra o Filho. Vocês acham que eles não vão ser revelados através da Grande Babilônia? Claro que vai. Agora, bate um olhar e veja que tudo isso está junto agora nesse nosso contexto. E todas as religiões estão embriagadas por causa disso. Todas as nações da terra. A Igreja Católica Romana, ela está aí, em todas as nações da terra. O islamismo está em todas as nações da terra, com as suas riquezas, distribuindo toda a sua tecnologia, todo o seu petróleo, que é o mais forte deles, para fazer conexões com as nações, abrindo mesquitas no mundo inteiro. E o principal, aonde estava a casa do Senhor, o templo em Jerusalém, agora está lá, o domo da rocha, uma bandeira do diabo. Agora, olha para todo esse mundo. Todos eles dependem da energia
e da tecnologia para sobreviverem. Por isso que a Grande Babilônia ela está sendo revelada como todas as nações da terra também. Vamos ler os textos. Os textos não, um texto. Olha que mistério isso daqui. Por isso que na fronte dessa prostituta está escrito mistério. É algo, não que é um segredo que Deus não revelou, mas é algo que é muito profundo, é muito pesado, é denso essa profecia. E o Senhor vai aqui praticamente desencadear a profecia. Claro que o Espírito do Senhor tem em conta que você vai ler direitinho o Apocalipse 17, o Apocalipse 18 e buscar os textos que vai te levar para os profetas, que vai te fazer pensar nos lugares, nas religiões, em tudo, aí você vai compreender. Mas esse texto não pode ficar de fora. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Vê? A 7ª taça promoveu na terra um grande terremoto como nunca houve. A grande cidade se dividiu em 3 partes. Fica um mistério aqui, né? Está falando dela própria ou está falando da Jerusalém, que também é chamada de grande cidade? É um mistério. Mas agora, a partir do verso 20, não tem mais mistério. Porque o Senhor se lembrou da grande Babilônia. Então ele se lembrou de um lugar, ele se lembrou de alguma coisa. O Senhor vai nos revelar o que passou na mente dele. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo de chuva e de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Agora, presta atenção. Quando o Senhor derramou o 7º flagelo, olha só. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades, plural, das nações, plural. Por que o Senhor está revelando isso? Porque quando você vai buscar a queda da grande Babilônia em Apocalipse 18, você vai ver que está nos revelando Tiro e Sidom. E Tiro e Sidom são lugares onde o anticristo vai dominar. São lugares que no passado eram cidades que faziam comercializações. Todas as nações iam para Tiro e Sidom trocar mercadorias. Como que eu sei disso? Porque o Apocalipse 18 nos leva para Tiro e Sidom, tipo Ezequiel 26, 27, são textos-chave que você precisa ter em mente quando você vai estudar a Grande Babilônia. Tiro e Sidom prostituiu todos os reis da terra. Mas na verdade, Jerusalém, um pouquinho antes disso, dessa história, Jerusalém, ela foi posta como rainha da terra, nas mãos de Salomão. Ela estava santa. Estava não era a vontade completa do Senhor ali, porque ainda tinha sacrifício de animais, o filho ainda não tinha vindo, os gentios ainda não faziam parte do reino, mas era um modelo, uma maquete. E Deus colocou paz em toda a terra. Não havia inimigos, nações contra nações, e todas elas querendo dominar Jerusalém, porque todos eles estavam obedecendo o Senhor. Foi ali que aconteceu a queda do tabernáculo de Davi. Foi pelas mãos do rei Salomão. São coisas incríveis que não dá para falar tudo agora, mas se você tem a história de Salomão na mente, aí você vê, e todas as nações da terra iam ouvir a sabedoria de Salomão. Ia lá em Jerusalém, assim como vai acontecer no milênio com Cristo e a igreja. Eles vão em Jerusalém, eles não vão no céu, eles não vão na nova Jerusalém, que vai estar na terra, impossível isso acontecer, porque tem profecias para se cumprirem antes, mas eles vão em Jerusalém ouvirem a sabedoria daquele que é maior que Salomão. E todas as nações vão
em Jerusalém. Então ela é a atração da terra, ela é chamada de glória de todas a joia de toda a terra. Em Ezequiel, Deus fala várias vezes isso, que ele está atacando na cara de Jerusalém. Depois disso, Tiro e Sidom começam, a Jerusalém cai, né? Ela fica, você sabe o que acontece, né? Cativeiro e tudo mais. E aí Tiro e Sidom começam a usurpar a glória de Jerusalém. Só que aí com grandes abominações. E as nações começam a trocar mercadorias. E os reis da terra começam a se prostituírem. Entendeu? Isso aconteceu. Por isso que a profecia nos leva para esse momento. Por quê? Esse é um histórico, uma história do passado que nos revela o mundo hoje. Hoje as nações estão trocando mercadorias. Todos os comércios nos mares, principalmente, as nações estão trocando as suas prostituições umas com as outras. Deus está denunciando através da Grande Babilônia toda a revolução industrial. Tudo. É engraçado que Deus permitiu que o diabo construísse esse mundo e agora nós somos totalmente dependentes dele. É um mundo de aviões, carros, motos, caminhões. Se os caminhões param, os mercados ficam vazios. Pânico no mundo. Se não tem avião, os homens não conseguem mais viajar para as nações, né? Não conseguem mais isso. Se não tem carro, nós não conseguimos nos locomover. Se faltar o Uber hoje, todo mundo fica na mão. Não são só as pessoas que fazem o trabalho de Uber e 99 e por aí vai, que vão ficar sem trabalho, mas as pessoas que dependem desses transportes. Então, cada vez nós precisamos mais. Sem celular, não tem mais como trabalhar. E eu posso afirmar para vocês, tudo isso e muitas coisas que eu não mencionei fazem parte da Grande Babilônia. As estradas onde os caminhões percorrem, os prédios onde tem vários prédios, né? Tem comércios nos prédios, indústrias, pessoas que dominam várias partes do mundo. Não somente prédios, mas torres, todas essas construções. Enquanto os homens trabalham para construírem esse mundo, eles se esquecem de Deus. É um mundo de escravidão. Talvez os seus olhos não foram abertos para isso, né? E toda essa tecnologia, por incrível que pareça, em primeiro momento, ela parece ser bom para a gente. Parece ser coisa boa. Mas é toda essa combinação de coisas que nos prendem nesse mundo e que nos impedem de conhecer, de ter conhecimento de Deus. Porque todas as nações viveram sem tecnologia, sem energia. Todas. Sempre houve guerra antes, mas as guerras que hoje existem, elas podem destruir nações. Por isso que em Apocalipse Deus fala que vai destruir os que destroem a terra. Como o homem conseguiria destruir a terra? Hoje uma nação pode destruir metade da terra ou a terra toda. Pode. É só ela mirar alguns mísseis. Pronto, que cada uma vai soltar o seu também. Isso só não acontece porque tem 4 anjos nos 4 cantos da terra detendo todos esses ventos. Porque o número dos servos de Deus, dos 144 mil, precisam ser selados. Depois vai haver grande tormento de novo sobre essa terra. Então todo esse mundo, ele é atraente. Porque o diabo está dominando todo esse mundo e ele é o sedutor do mundo inteiro. Ele seduziu todos os homens para eles construírem todas essas abominações. Hoje uma criança de 12 anos já é corrompida por causa da internet, do Instagram. Jovens. As pessoas estão retardadas. Está do jeito que o diabo gosta. Ele intoxicou o mundo com imagens, com tecnologia, com prazeres, com alimentos que não são alimentos. Então todo esse mundo é uma grande Babilônia. Por isso que o profeta Abacuque diz que os homens trabalham para o fogo. E logo em seguida diz, e olha que o profeta Abacuque está revelando o anticristo. São só 3 capítulos e ele está dando um zoom dentro de Daniel 7 e 8 principalmente. Nunca pode deixar de ler Abacuque quando for ler Daniel. E lá em Abacuque 2, quando o Senhor está respondendo a Abacuque através de uma visão, por isso que Abacuque louva a Deus no capítulo 3, e lá tem a vinda do Senhor e tudo, né?
Aí no capítulo 2 fala que em vão trabalham os homens para o fogo. Mas no texto seguinte diz que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Por quê? Porque quando o Senhor abalar toda essa terra e fazer com que todas essas construções caiam, também cairá as religiões, também cairá todo esse sistema corrompido. Os espíritos imundos da terra serão retirados, como diz Zacarias 13, que é um dos profetas que nós mais vamos ler aqui para identificar essas profecias. Os espíritos imundos, os falsos profetas serão retirados da terra. Então todo esse sistema vai mudar, mas o reino ainda vai ser aqui nessa terra. Vai ser uma nova terra porque ela vai ser renovada. Vai ter um novo céu porque os poderes do céu serão abalados, mas serão renovados. Então enquanto todo mundo trabalha para o fogo, os santos trabalham a favor de um reino que permanece para sempre. E o Senhor está denunciando isso para a gente na 7ª taça da sua ira. A 7ª taça está em paralelo com a 7ª trombeta. Não é o caso aqui agora do estudo, mas eu já fiz estudos assim no canal. Está em paralelo. 7, 7, 7. 7º selo está em paralelo com a 7ª trombeta, que está em paralelo com a 7ª taça. Antes eu não enxergava assim. Eu pensava que era uma sequência é uma sequência, né, de eventos. Mas dentro dos 7 selos contém as 7 trombetas, e na 7ª trombeta já vai coincidir com o 7º cálice da ira de Deus. Por isso que tem aquelas palavras-chave como trovões, terremotos. É um estudo, né, que exige da gente paciência e dedicação e vontade de aprender. Mas enfim, tocou a 7ª trombeta, vai ser derramado o 7º cálice da ira de Deus. E aí o Senhor se lembrou da grande Babilônia. Por que ele diz isso? Ele já nos revelou, aliás, ele iria nos revelar que a grande Babilônia passa por Tiro, por Sidom, denuncia os países do Oriente Médio, já falou de Jerusalém. Irmãos, Deus é sabedoria pura. Ele aproveitou para nos revelar o sistema religioso caído. Revelou a Igreja Católica Romana, revelou as filhas das igrejas evangélicas. Aliás, agora tudo está no mesmo contexto, tudo juntinho. A Igreja Católica, suas filhas, quantas igrejas evangélicas caídas da graça do Senhor, usando a Bíblia, usando o nome do Senhor em vão, preocupadas com dinheiro, vendas de livros, doutrinas de homens, são tudo caída. E o Senhor está revelando isso. Jerusalém, o Senhor não vai revelar as abominações de Jerusalém? Acontece que os que se arrependerem serão chamados santos. Jerusalém vai receber uma paulada de Deus. Mas só que o Senhor, como está escrito em Zacarias 12, vai abrir os olhos da casa de Judá. Eles vão reconhecer o Messias. A grande Babilônia, na sua total revelação, não vai. Ela vai teimar até o fim. Por isso que ela vai receber todas as pragas do Senhor. Jerusalém não vai receber todas as pragas do Senhor. Ela vai receber, sim, grande punição. Dá até entender que ela recebe alguns cálices da ira, mas o maior castigo que o Senhor vai dar sobre Jerusalém é permitir que o anticristo domine metade da cidade. Permitir que as mulheres sejam forçadas. Permitir que metade da cidade saia para o cativeiro. Veja que eu falei sempre metade, né? Porque está escrito assim, significa que a outra metade não vai ser tomada. Ela vai resistir. Porque o Senhor vai abrir os olhos da casa de Judá. Se está escrito que ele vai abrir, quer dizer que estão fechados. Por isso que eles negam o Senhor. Não é que o Senhor fechou a força para eles não verem. O Senhor quer que eles vejam, mas eles não querem ver. Só que eles vão ser forçados a ver quando eles verem os sinais. Quando eles virem os sinais, né? Quando eles virem do céu, vindo o Senhor. Igual Tomé. Tomé é um tipo de judeus na vinda do Senhor. Aí sim, eles vão ser obrigados a ver, mas aí já não está exigindo muito a fé da pessoa. Tomé não foi chamado de bem-aventurado, embora ele faça parte dos 12 e é um discípulo que, né, se arrependeu, se converteu, mas ele serve de uma mensagem para a gente. Vários discípulos ali servem de mensagem para a gente, viu? Não é à toa que ele escolheu 12, um foi o traidor, dos 12, 3 são os principais, e dos 3, um é o favorito de Jesus. Não é à toa isso.
tem uma mensagem em cada um. Assim como o Senhor tem mensagem nas tribos, né? Bem semelhante. Então, o Senhor está revelando tudo. Agora, veja bem, ainda que nós não lemos todos os textos, ainda que falta entender muita coisa, não faz sentido isso que eu estou falando? Só pelos textos que a gente leu, que foram poucos, Apocalipse 13:8, Apocalipse 17:9 e 18 e Apocalipse 16. Então, quando todas as cidades das nações estavam caindo, prédios desmoronando, ou você acha que todos esses prédios de Las Vegas, lá dos Estados Unidos, do Brasil, todas essas nações, tudo isso vai ficar de pé? Quando Jesus vier, vai ter moradores ali morando nos seus prédios? Irmãos, se tiver prédio, tem que ter eletricidade, tem que ter luz. Se tiver carro, tem que ter... Tudo permanece igual. O Senhor vai mudar todo esse mundo. Não vai ter isso. E pensa, não é que a gente vai voltar para a idade da rocha, não. É que falta estudar a Bíblia. Muita gente precisa estudar a Bíblia. Tem gente que ama esse mundo. Só de pensar que ele não vai mais existir, dá pânico nas pessoas. Nós vamos voltar para a idade da rocha, então. O reino de Cristo é 1000 vezes superior a esse mundo aqui. Muito mais belo. Até a beleza do sol e a lua serão aumentadas. A beleza dos animais. Lembra dos vídeos que eu estou fazendo? Falando sobre a consciência de toda a criação de Deus? O Senhor vai aumentar a glória de tudo. As nações vão viver mais tempo. Os santos vão ser ainda santuário do Senhor, mas com o corpo glorificado. Jerusalém agora, ela vai estar santa. E todo esse processo ainda vai estar em processo de restauração para que o Pai desça do céu e receba a glória. Receba o mundo, né, todo glorificado pelas mãos do Filho. Como foi falado para a gente no profeta Enoque, por exemplo. Então, quando todas essas coisas estiverem sendo abaladas, é um terremoto que nunca houve antes e nunca mais vai haver. Enquanto as estradas estiverem sendo destruídas, os prédios caindo, todo esse lixo estiver sendo desmoronado, o que passou na mente do Senhor? As revoluções industriais. Todo o processo de revolução industrial. Muitos homens morreram. Homens foram escravos, escravas, para que esse mundo fosse construído. Esse mundo foi construído debaixo de sangue. Só para ter o pneu dos carros, a terra paga um preço. Pesquisa do que é feito o pneu. Só para ter o vidro dos carros. Só para ter um carro precisa ter quase centenas de fábricas para ter um carro. Então o mundo produz carros. A Toyota produz um carro por minuto no Japão. Um carro por minuto. Você trabalha ali naquela fábrica, você parece que está no inferno. Porque 1 minuto que você atrasa, você dá um prejuízo na fábrica de um carro. Mas todo mundo precisa de carro hoje? Quem não quer ter carro? Só que a gente precisa ter os olhos abertos, entender que Deus permitiu que o diabo nos encurralasse num mundo assim, mas entender também que isso daí não é a vontade de Deus, nunca foi, é claro, e que Ele vai mudar tudo isso. Eu estou falando com vocês através de uma câmera e tem um olho gigante aqui na minha frente. Esse mesmo olho serve para monitorar o mundo, como eu já expliquei no canal. Entendeu? É que o Senhor está nos abrindo os olhos, nos fazendo entender e enxergar as coisas agora. Ok? Então, Grande Babilônia, através dessa mulher, ainda que ela por um lado é chamada de grande cidade, por outro lado ela é chamada de religiões e por outro lado ela está sendo chamada de nações. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso, né? Nada disso está contrariando um ao outro, porque senão as profecias estariam se contradizendo. Por exemplo, verifica comigo o verso 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz,
e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Presta atenção no verso 17, que é o verso 17 que vai nos levar para os profetas. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então essa mulher, os 10 reis, os 10 reinos, eles vão odiar a meretriz. Aí você vai dizer, a grande Babilônia então é Jerusalém. Porque os 10 reis é o reino da besta, eles vão odiar a meretriz de Jerusalém e eles vão queimar ela no fogo. Mas tanto aqui em Apocalipse 18, como nos profetas, você vai ver que a grande Babilônia, ela é queimada no fogo e que nenhum habitante vai morar lá por séculos dos séculos. Na grande Babilônia, se você fala que é Jerusalém, nos profetas você vai ler isso daí muito bem, que Deus vai restaurar Jerusalém e lá vai ter habitantes. E diz que o homem que morrer lá em Jerusalém, a pessoa que morrer de 100 anos, morreu jovem. E está falando da Jerusalém. Deus não vai consumir Jerusalém no fogo, de maneira alguma. É a cidade que ele escolheu. Como ele vai fazer isso? Sabendo que a grande Babilônia vai ser consumida pelo fogo e nunca mais ninguém vai morar lá, a gente já sabe que não pode ser Jerusalém. Porque lá vai habitar chacais, animais do campo. Mesmo que você interprete que Jerusalém vai ser destruída, que é contrário a todas as palavras dos profetas, aí você entende que tem que ter um santuário lá, né? Alguma coisa tem que ter quando Jesus voltar. Aí você entende que vai vir a Nova Jerusalém mesmo antes do trono branco. Isso chega a ser burrice por causa do Apocalipse 20. Mas ainda que você entenda isso, como que vai ter chacais habitando lá? Como que você vai explicar isso? E diz o profeta Isaías que o lago de fogo é a terra de Edom. E o tamanho da Nova Jerusalém, que Deus nos revelou e não foi à toa, pega a terra de Edom. E a terra de Edom vai se tornar em lago de fogo. O lago de fogo não pode estar dentro da cidade, porque na Nova Jerusalém diz que o lago de fogo está fora da cidade. Então essas são coisas inexplicáveis, que você só consegue chegar a essas perguntas, detectar os erros, né? Obter as respostas se você estuda as palavras dos profetas. Então o que você viu em Apocalipse 17? Que os 10 reis vão odiar a meretriz. O que você leu em Apocalipse 16? Que quando o Senhor derramou a 7ª taça, foi na meretriz, e ele viu, se lembrou da grande Babilônia e fez um terremoto para abalar a cidade das nações. Deus está considerando as cidades das nações grande Babilônia, grande prostituição. É onde estão todas as religiões, catolicismo, islamismo, as igrejas evangélicas caídas. É onde se encontra tudo isso. Então o Senhor visualizou, através dessa mulher, dos detalhes dela, ele visualizou a Igreja Católica Romana, o que ela faria no mundo, ainda sem tecnologia. As abominações dela, como ela mataria os santos. Antes disso, o Senhor já comparou Grande Babilônia com Jerusalém. Depois ele aproveitou para nos revelar o que haveria de acontecer na história, após a vinda de Cristo, morte e ressurreição, pregação do Evangelho. Roma papal iria dominar o mundo. E quando você pensa em Roma papal, o que você pensa? O Império Romano estava no Ocidente. Depois Constantino expandiu o reino para o Oriente, porque o Ocidente já estava prestes a cair. E aí a Roma passou a ter 2 pernas, né? Só que uma cai, passa a ser conquistada pelos bárbaros. Aí Roma passa a ser agora a nova Constantinopla. E dali domina os reis da terra. Domina o mundo, até chegar o tempo do Império Otomano, os turcos. E dali eles dominam o mundo, até chegar o tempo da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos. E aí o Império Otomano, o Império Turco se desfragmentou naqueles reinos que estão ali em volta de Jerusalém. E hoje, o que é norte, né, o que era a antiga Constantinopla, que dominou sobre os reis da terra, depois passou a ser o Império Turco, que dominou sobre os reis da terra, hoje é a Turquia, que ainda não domina sobre os reis da terra, mas o anticristo vai estar lá, vai dominar sobre os reis da terra. Porque aqueles países lá vão se unir
E o trono da besta vai estar no norte, na Turquia. Foi revelado lá em Apocalipse, pelas 7 igrejas. Conheço onde você habita, onde está o trono de Satanás. Falou para Pérgamo. Pérgamo está na Turquia, no norte de Israel. Lá em Apocalipse 13, o anticristo recebe o trono do diabo. Quem lê, entenda, né? Por isso que o Senhor fala para cada igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça não é só de ouvir, é de entender. Entenda o que eu estou falando. Porque o Senhor está falando em enigmas também, em mistérios. Não está falando só coisas fáceis de ler e de compreender. São profecias para o futuro. Entendeu? A cidade que domina sobre os reis da terra. Não pode ser Jerusalém. E aí vem a pergunta, né? Vem aquela pergunta enigmática, aquele conflito na nossa cabeça. Então a Grande Babilônia é uma só cidade ou ela é nações? Irmãos, entenda a história completa. Pensa na fronte da meretriz. Aqui está a chave. O que tem escrito na testa dela? Mistério. Grande Babilônia, não é? Vamos continuar esse pensamento, esse vídeo, na parte 2. Mas pensa nisso. Jerusalém foi a mãe das abominações da terra? Não foi. Se você falar isso, você está totalmente enganado. A Igreja Católica foi a que deu origem às abominações da terra? Não foi, irmãos. Grande Babilônia é Babel. Lá onde Nimrod, primeira figura assim do anticristo com mais clareza, edificou, estava querendo edificar a Torre de Babel, não é? Para contrariar todas as promessas de Deus que ele deu aos descendentes de Noé. E ali o Senhor desceu e confundiu as línguas. Num só minuto, num só momento, ninguém precisou aprender a falar outra língua ou escrever. Deus desceu e pum, estava todo mundo falando e escrevendo outras línguas. Ou pelo menos tinha que ter alguém que escrevesse, né? Mas que todo mundo estava falando outras línguas estavam. Aí cada um formou seus grupos e cada um se dividiu para os cantos da terra como o Senhor ordenou. Tinha uma grande revelação nisso, que não é para esse vídeo aqui agora. Mas a história está sendo chamada, construída por Deus a partir desse momento. Porque o Senhor limpou todos os pecados da terra, matou os gigantes, purificou a terra e deu descanso para a terra. Depois dali, a terra estava limpa, irmãos, sem descanso. Foi até uma parábola para a gente para o futuro. Noé, a arca. Mas depois a terra começa com as abominações, que começou por Nimrod e Babel. Ali se originou as abominações da terra, deu origem. Ali é a mãe. Então Deus colocou um ponto ali em Babilônia. Futuramente tem Nabucodonosor na Babilônia, não é? O profeta Naum, que é o profeta que eu estava tentando lembrar um pouquinho atrás, para falar que vocês têm que ler quando for estudar sobre o anticristo e a Grande Babilônia, porque o profeta Naum também revela a Grande Babilônia. No profeta Naum, você vai ver que Deus promete levantar o anticristo de Nínive. Nínive hoje é atual, está no norte de Iraque, da terra de Iraque, está no norte, é chamado de Mossul. Assim você fica um pouco confuso, né? Porque não é o norte de Israel, é o norte de Iraque, da Iraque, que é a antiga Babilônia. No norte da antiga Babilônia está Mossul, ali está Nínive. E é dali que Deus promete levantar o anticristo. Ele vai juntar todo o seu poder para o norte, para batalhar contra o sul e cercar toda a terra de Israel. Esse é o planejamento do diabo, que foi arquitetado pelo próprio Deus. Porque é Deus que leva todas as nações da terra contra Jerusalém. Ou seja, ele permite o anticristo fazer isso. Parece até contradição, né? Por um lado você vai ver que é o anticristo que junta todas as nações da terra, mas por outro lado você vai ver que é Deus falando que é ele que faz. É assim que ele fez com todos os reinos. Então Deus está pontuando sim um lugar. Se você tiver que olhar para um lugar, você vai ter que olhar para Babilônia. Entendeu? E aí, através da mãe, ali onde se originou as abominações da terra, Deus vai pontuando as abominações no norte de Israel,
Mas depois ele vai comparando com Tiro, com Sidom. Porque agora as abominações da terra, essas nações, essas cidades, elas começam a fazer as mesmas obras que Nimrod estava fazendo em Babel, contrariando as promessas de Deus, usurpando a glória de Jerusalém e embebedando os reis da terra. E conforme o tempo vai passando, Jerusalém entra nessa. Jerusalém agora começa a se tornar mais culpada de todas as nações. Deus fala isso, ele denuncia. Jerusalém é mais culpada de todas as nações, porque é ela que era guardiã da palavra, da Torá, mas é ela que matava os profetas. Então Deus começa a comparar ela com a grande Babilônia. Várias comparações, vários textos aqui. Só que são comparações. Deus não está falando que ela é a grande Babilônia e acabou a profecia. E depois Deus vem nos revelando, aí não é através de profecias, né, como ele fez com Jerusalém, mas é através de identificar. Quando nós olhamos para a Igreja Católica Romana, você identifica os papas com veste vermelha. Não é por acaso que ela está de escarlata. E no cálice, eles bebem vinho literal, né? Mas no cálice da meretriz está o sangue dos santos. Então, essa meretriz está embriagada com o sangue dos santos. A Igreja Católica Romana se embriagou ou não com o sangue dos santos? Se embriagou. Jerusalém se embriagou ou não com o sangue dos santos? Se embriagou. O islamismo se embriagou ou não com o sangue dos santos? Se embriagou e ainda vai se embriagar. E quem é que vai dizer que todos esses não farão parte do reino do anticristo? Claro que farão. Então Deus já está revelando que a grande Babilônia, que começou numa cidade, já não acaba numa cidade. Ela já é todo um sistema tecnológico, religioso. Porque no final de tudo, aí entra a chave, que eu falei para você, que está em Apocalipse 13, 17. Por que tanto num ponto como no outro Deus fala de sabedoria? Porque no final de tudo vai haver uma separação. Tem os que vão ter que comer e beber para sobreviver e os que vão ter que sair do sistema para sobreviver. Vão ter que comer e beber sendo sustentados por Deus, que é a profecia que está em Apocalipse 12. Católicos, muçulmanos, evangélicos, um monte de gente vai apostatar e eles vão fazer parte desse sistema. Ou seja, vão participar daqueles que derramam o sangue dos santos, porque não é apenas pôr a marca para comer e beber. Você vai ter que ser cúmplice de um reino que mata os santos, que persegue a palavra de Deus, que proíbe as coisas santas do Senhor. Então a marca vai separar tudo, entendeu? Aí o Senhor já está revelando, através da marca dessa mulher, todo um sistema. Por isso que não há contradição quando você vê que os 10 reis da terra se juntam contra Jerusalém, contra a grande Babilônia, e vai queimar ela no fogo. Não há contradição. Pode ter certeza. Uma dessas cidades, ela vai ser queimada no fogo para todo sempre. Não é Jerusalém. Ou é lá onde está o Vaticano mesmo, ou é onde está a Babilônia, a atual. Uma dessas duas vai dar cumprimento ao que está escrito em Apocalipse 17, verso 16. Agora, o que vai dar cumprimento ao que está em Apocalipse 16, que é aquele grande terremoto que vai abalar todas as nações da terra, e Deus vai se lembrar da grande Babilônia e vai fazer cair pedra de Saraiva, isso vai se cumprir no mundo inteiro. Jerusalém não. Por quê? Porque nós temos os profetas do Senhor, principalmente destacando para esse ponto Zacarias, aonde Deus fala vez após vez que ele ainda vai escolher Jerusalém, que ela vai ser santa, que vai ter paz sobre ela e que nela vai ter jovens, velhos que vão chegar até a sua idade. E ele não está falando de algo lá do contexto passado e muito menos da Nova Jerusalém. Ele está falando de uma Jerusalém mesmo. Tem textos nos profetas que Deus está usando o termo Jerusalém para falar da Nova Jerusalém do céu? Tem. Mas aí você vai ter que discernir os tempos. Assim como ele faz com a primeira morte, com a segunda morte, com a primeira ressurreição, com a segunda ressurreição. Porque existe tudo isso.
Se você ler só o profeta Daniel, o capítulo 12, ou só alguma porçãozinha ali, você não vai discernir esse tempo, esses 1000 anos de espaço entre uma coisa e outra. Mas o Apocalipse nos explica algo que já está sendo explicado nos profetas. O milênio, o espaço da primeira morte para a segunda, da primeira ressurreição para a segunda, não é novidade no Apocalipse. Isso tem no profeta e o profeta Isaías, que é o que mais revela o reino milenar. Tem porções também consideráveis no livro de Enoque, onde a gente vê isso. Entendeu, irmãos? Então, o que você aprendeu aqui até agora? Você aprendeu que a Grande Babilônia, ela começa sendo uma grande cidade, que é Babilônia, e depois dali Deus começa a fazer a expansão da revelação. Ele começa a mostrar que no final todo esse mundo estaria como uma grande Babilônia. Assim as profecias não vão se contradizer. As características dessa mulher, ela vai bater com tudo que nós vemos no mundo. Deus não aproveitou para revelar a Igreja Católica e depois a Reforma como sendo a Grande Babilônia e as suas filhas, aproveitou para revelar. Agora, não que a Igreja Católica ela é a mãe que originou. Isso não faz sentido. Não que Jerusalém é a mãe que originou. Não faz o menor sentido. A origem das abominações da terra, que está relacionado com Babilônia, tem que ser lá no tempo de Nimrod, em Babel. E como eu disse ali naquele ponto, também tem uma grande revelação, porque Deus está aproveitando para revelar a revolução industrial que nos faria chegar até esse momento, até esse reino. Agora, se ficou confuso para você, isso que eu falei, não tem problema, porque nós vamos ler todos os textos. E o que eu separei aqui, irmãos, eu fiquei até preocupado, porque os textos que eu separei aqui, que são muitos, não é nem metade da metade dos textos que nós temos que ler. Então tem muita gente que simplifica a profecia demais. Fala que é Jerusalém, lê alguns textos, acabou. Aí, cadê aquele montão de textos onde Deus está falando da Jerusalém aqui da terra mesmo que vai ser santa? Cadê a leitura desses textos? Como que Deus escolhe uma cidade para pôr o trono de Davi nela e ele vai destruir ela com fogo? Então tem pessoas que se limitam demais. E essa classe de pessoas que tende a retirar todas as promessas de Israel, dos judeus, e pôr na igreja e querer fazer desaparecer Jerusalém, elas têm tendência antissemita, sim. É até hipocrisia negar isso. Porque tem profecias para Israel, a terra de Israel, e profecias para os judeus ainda para serem cumpridas. Basta ler um profeta da Bíblia para você entender isso, Zacarias. E se você ler Zacarias com Ezequiel do 40 ao 48, com Romanos 11, uma leitura mais dedicada, você consegue compreender tudo isso. Então não pode aniquilar as promessas que Deus deu para o Israel na carne, literal, e pôr tudo na igreja. Eu sei do Israel espiritual, até onde eu sei, eu que comecei a ensinar sobre as duas casas de Israel no Brasil, através do YouTube. Porque já tinha pessoas que me ensinaram, né? Eu aprendi no Japão, com um judeu. Mas no Brasil, até onde eu sei, eu que comecei com esse assunto. Depois disso surgiram muitos canais. Então eu sei o que é Israel espiritual. Mas, naquele tempo, eu não conhecia tão bem as profecias como eu conheço hoje. Hoje eu não vou anular o literal pelo espiritual e nem o espiritual pelo literal. Mas tem muitas pessoas confundindo e confundidas. E confundindo outras pessoas através disso. Massacrando os textos onde tem literalidade, forçando eles a falarem coisas espirituais aonde Deus não está falando. E aí, com certeza, você vai ensinar errado para o povo se você faz isso, e o povo vai continuar aprendendo errado. Mas tem quem ensine, né, corretamente. Se eu conseguisse perceber que há uma contradição aqui entre essas coisas, que eu teria que escolher Jerusalém para ser a Grande Babilônia, ou Meca, ou a Igreja Católica Romana, eu teria que escolher uma. Só que todos os textos que eu estou lendo não me permite fazer isso, porque Deus está revelando um sistema. Um sistema onde todos
Todas essas cidades, denominações convivem juntamente, dependentes do mesmo sistema e com o mesmo espírito anti-messias. Entendeu? Então não é contradição não é erro quando você vê alguém falando que a Igreja Católica é a Grande Babilônia e as igrejas evangélicas suas filhas. Não é um erro, mas está muito limitado isso daí. Parece que está explicando toda a profecia através disso, e não é. Porque em primeira mão o Senhor está revelando Babel, Nimrod e as abominações que começaram ali. Depois o Senhor aproveita para revelar essas outras coisas, assim como ele faz com as profecias de Daniel. O Senhor, quando está denunciando um pecado lá no passado, ele não aproveita para falar as coisas do futuro? Claro que faz. Ele estava repreendendo as 7 igrejas e ao mesmo tempo revelando as coisas do futuro, que acontecerão na última semana. Esse é o nosso Deus, cheio de sabedoria. Então no próximo vídeo, esse já ficou enorme, eu sei, nós vamos cair diretamente nos textos. Tá bom? E vai ter bastante leitura. E aí depois a gente vê onde a gente continua. Mas olha, eu enxergo isso daí com muita clareza hoje. Você vê que eu consegui identificar as interpretações. Eu sei a origem delas, os textos que são usados. Mas não tem como eu escolher uma coisa para pôr contra a outra. Nesse ponto, essa revelação faz parte de um pacote. Entendeu? Então é isso daí, irmãos. Obrigado por ter assistido até aqui, a paciência, né? E nos próximos vídeos isso vai ficar mais claro para vocês, porque nós vamos ler os textos que nos ajudam a fundamentar tudo isso. Só bota uma coisa na sua mente: Jerusalém não é a Grande Babilônia, tá bom? É a cidade do grande rei. Como Jesus disse, não jura pelo céu, porque é onde está o trono de Deus. Não jura por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então Jerusalém é um lugar que Deus escolheu. Deus prometeu dar para o povo a terra onde Abraão, Isaque e Jacó pisaram os pés. E essa terra não é o céu. Ele prometeu dar Jerusalém para Abraão. Então Abraão tem que estar ressuscitado para poder herdar a terra como um rei e sacerdote do Senhor. Tem que ser a Jerusalém da terra, né? Então tá bom. Fiquem todos na paz. Um abraço. Deus abençoe.